Fala, missionário. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Fala Missionário. Que bom ter você aqui com a gente, acompanhando o que tem acontecido nesse universo de missões no nosso Ministério Verbo da Vida. Esse podcast tem essa missão, esse objetivo de nos conectar com os nossos missionários que hoje estão espalhados nos 5 continentes e também trazer informações relevantes a respeito de missões, para que você entenda mais, para que você possa entender, inclusive, o seu chamado, qual é a sua parte em missões, que é algo que pulsa no coração de Deus. Então, hoje, nós teremos um episódio muito especial. Você já pode começar aí curtindo, compartilhando esse vídeo. Não precisa nem esperar até o final, porque você sabe que aqui no podcast Fala Missionário a gente só tem coisa boa. Então, já está garantido que você vai curtir esse vídeo e manda também para as pessoas que você conhece, seus amigos, o pessoal da Secretaria de Missões da sua igreja, o pessoal que não é da Secretaria de Missões, para que todo mundo tenha a oportunidade de desfrutar desse conteúdo. Hoje a gente está com um tema muito legal, é algo que a gente ainda não tratou aqui, né, no nosso podcast, então é algo inédito que nós vamos tratar pela primeira vez. Nós vamos falar sobre o papel da esposa de pastor no cuidado missionário. E para isso, a gente está recebendo uma convidada super especial e para mim, particularmente, é uma honra poder entrevistar a nossa convidada de hoje, que é a Stephanie Borba. Então, eu vou falar um pouquinho, né, da Stephanie. Stephanie é casada com o pastor Perilo Borba, é mãe de 2 meninos lindos, o Estevão e o Luca. E junto com o pastor, né, com o pastor Perilo, a Stephanie atua na supervisão das igrejas da Colômbia, Chile, Equador, Peru e Venezuela. O pastor Perilo e a Stephanie também são os supervisores da Secretaria de Missões da nossa igreja sede. E a Stephanie é multitarefas, gente. É multitarefas, minha gente. Ela também auxilia na coordenação do Centro de Oração Verbo da Vida, o nosso COV, aqui na sede do nosso ministério. Stephanie, seja muito bem-vinda. Eu queria que você desse aí umas palavras iniciais para a gente começar. Amém, Carol. Muito obrigada pela honra. Falar sobre missões, estar aqui para mim é um privilégio. É algo que eu realmente amo, né? Trabalhar com missionários, trabalhar com missões. Hoje eu entendo que Deus me chamou realmente para isso, né? Faz tempo que eu percebo isso, mas hoje eu consigo me perceber completamente mergulhada nesse universo de missões, né? E muito obrigada pelo convite, eu me senti realmente muito honrada de estar aqui com vocês. Coisa boa ter você aqui, tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso. Amém. E Stephanie, você até já falou aí um pouquinho do que eu queria começar te perguntando, né? Hoje você atua de uma forma muito direta com missões, né? Sim. Supervisionando as igrejas, né? Junto com o pastor Perilo, supervisionando da Secretaria de Missões, mas a sua trajetória em missões não começou agora, Sim, né? Foi. Então eu queria que você contasse um pouquinho, né, de tudo que você já foi envolvida com missões, a sua trajetória de missões dentro do Ministério Verbo da Vida. Nossa, me fez relembrar um tempo essa pergunta, né? E até me trouxe um pouquinho de emoção mesmo, porque foi uma trajetória muito linda, né? E assim, me trouxe muito crescimento. Olhar para trás nessa trajetória me fez ver como eu cresci, né? Como eu avancei como pessoa. E missões sempre esteve no meu coração, né? Desde que eu comecei a perceber, a tentar entender o plano de Deus para a minha vida, nas minhas orações pessoais, nos meus momentos devocionais, né? Eu sempre percebia o Senhor me guiando mesmo a orar por missões, orar por países, né? E aquilo ficava cada vez mais forte dentro de mim. E quando eu comecei a conversar até mesmo com o Perilo, a gente nem namorava ainda, a gente era só amigos. Continuamos, mas... Amigos com o benefício do casamento. Exatamente. A gente tinha uma amizade muito boa e a gente começou a conversar antes de namorar, né? E aí ele compartilhava também sobre esses desejos do coração dele, né? Sobre missões, sobre nações, que ele orava também. Então começou em oração, né? À medida que eu me
me colocava disponível para orar o coração de Deus, o que Deus desejaria que eu orasse, eu percebi o Espírito Santo sempre me guiando por missões, né? Orar por missionários, por levantar trabalhadores para a seara, sempre olhar para aquele mapa mundo sempre fazia o meu coração acelerar. E eu lembro que eu fiz uma viagem com Perilo para o Chile e para a Argentina. No início do nosso casamento, 2 anos depois de casados. Já era profético. Olha, já era profético, oh, glória! E a gente nem imaginava, né? Mas... Vocês foram para passear? Ou nós fomos visitar os missionários Jean e Elza e os missionários Léo e Cris. E a gente, Perilo já tinha ido no Chile, né? Feito um evento lá. Ele sempre teve muita gratidão no coração pela tia Elza, né, que foi a tia dele do DI. Então, assim, ele sempre teve muita gratidão pela vida dela, por aquilo que ela construiu no coração dele, né? E aí, a gente se organizou e fomos visitar os missionários. Passamos mais de 10 dias lá com o Jaels, ajudamos em muitas coisas na igreja, fizemos eventos, né, curtimos a cidade com ele, na época eles moravam em Santiago. Depois fomos para a Argentina e eu comecei a perceber que quando eu me aproximava dos missionários e tinha aquele contato com o nativo, eu voltei dessa viagem mais avivada. Eu voltei dessa viagem e parecia que, nossa, eu acho que eu tô como um peixe dentro da água, né? E foi assim que eu comecei a identificar cada vez mais que Deus sempre me puxava para esse lado. Mas aí, quando eu voltei, né, eu entrei em contato, conversava muito com Suênia, na época Suênia era da Escola de Missões, não, Escola de Missões não, Agência de Missões. E eu conversei com ela, trouxe um relatório sobre essa viagem. E eu lembro que ela fez uma expressão de muita alegria, assim, ela, nossa, eu acho que você já está começando a entender algumas coisas. Já foi picada pelo bichinho de já missões. Foi picada, eu digo, uau, fui verdadeiramente. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta, cara, eu acho que foram vários bichinhos que me picaram. Mas foi assim, e aí ela começou a me chamar, a me convidar, na época eu não trabalhava aqui no ministério, não era colaboradora, mas Perilo sim. Ele já era casado, né? E ele já trabalhava na comunicação, mas eu não. Mas Suênia começou a me convidar para alguns eventos específicos. Na época existia uma revista de missões e a gente precisava embalar essas revistas e enviar para os missionários aquele kit, né? Então ela começou a me convidar para algo desse tipo dentro da agência, né? E chegou um dado momento que ela mesma falou, olha, eu acho que Stephanie precisa ficar por aqui, né? Foi quando eu entrei, Sueli me convidou para fazer uma viagem com ela para a França. Ela ia dar aula lá na escola em Tours, na cidade, na época existia essa escola. E eu fiquei 25 dias lá com ela e cada vez mais, assim, né, me aproximei muito, a gente conversava muito sobre missões, eu via o amor dela pelos missionários, pela obra missionária, e aquilo ali eu comecei a perceber, eu disse, nossa, isso também isso pulsa em mim também, né? E eu comecei a me identificar muito com ela. E aí foi quando a gente retornou e eu comecei a ver uma trajetória nesse sentido. E aí eu comecei a trabalhar na agência de missões. Aí trabalhei na agência quase 10 anos, eu acho. Foi uns 10 anos. Foi um período longo na agência. Foi. Quase 10 anos, isso mesmo. E a gente ficou uma trajetória, né? Foi maravilhoso esse tempo na agência de missões. Ou o que eu faço hoje, né? Onde Deus tem me colocado hoje para servi-lo em missões, eu devo muito ao tempo que eu passei na agência, porque eu pude ver muita coisa, pude conhecer muita coisa, né, muitas realidades, a gente sentava, a gente conversava muito, e isso tem me ajudado, né? Eu vejo que Deus me colocou ali, colocando como uma ferramenta na minha bagagem para o que eu vivo hoje, né? Então eu lembro situações que hoje eu vivo com alguns missionários, né, tantas, vamos dizer assim, estratégias que eu aprendi lá de como ajudar um missionário. Eu sei que foi na agência, porque ali a gente existiam livros, né, que a gente sempre indicava um ao outro e a gente estudava. Então, pessoas maravilhosas passaram durante esses 10 anos junto comigo lá na agência e eu aprendi muito com cada uma delas, né? Então, a trajetória foi assim. Depois, no período da pandemia já, foi quando eu saí da agência, né? Eu
tive a primeira gravidez, a segunda, não consegui ainda, foram gravidezes uma atrás da outra, então não consegui ficar tão atuante na agência. E passou um tempo, Simon e a Adriana começou a sinalizar uma ajuda maior com relação ao centro de oração. Mas eu comecei a perceber isso. E eu confesso para você, não foi fácil perceber essa saída da agência. Não foi. De forma alguma foi. Foi muito desafiador para mim, porque eu amo aquilo, né? Então, assim, eu fiquei, meu Deus, será que é isso mesmo? Mas eu percebi, foi muito forte mesmo. E eu sabia que estava chegando o tempo de virar a página lá. Mas de eu fato, lembro... o Senhor já estava te preparando para uma outra estação. Para uma outra estação. Que você não ia conseguir mesmo conciliar, né? É verdade, tudo ao mesmo Carol, tempo, né? Eu não. Assim, hoje eu vejo isso, sabe? Eu não ia conseguir, não ia, né? E como Deus é bom, perfeito, Sim. né? E eu lembro que na conversa que eu tive com Suelen, quando eu precisei falar para ela isso, né? A gente enxugou um pouquinho as lágrimas, mas eu lembro que ela falou para mim, Stephanie, você nunca vai sair disso. Missões sempre vai estar com você. Sempre. Você está no centro de oração. Mas a gente faz missões orando também. Sim. E eu sei que lá você também vai conseguir fazer muito para a obra missionária, né? E ali eu entendi, né? Mas eu lembro quando ela falou, você nunca vai sair disso. Isso faz parte do que Deus te chamou. Sempre missões vai estar em você. E aí, realmente, né? Com o tempo, hoje eu estou conseguindo entender, inclusive, essa frase que foi inspirada por Deus mesmo. E está cada vez mais. E está cada vez você, mais, né? cada vez mais. Glória a Deus. E aí, também, dentro dessa trajetória missionária, né? Você e o pastor Perilo vocês supervisionam a nossa Secretaria de Missões aqui, né? Da Igreja Sede. Como começou esse trabalho, né? É algo que me chama muita atenção. Eu também sou parte, né, atuo também na Secretaria de Missões aqui. É o trabalho que vocês fazem de acompanhamento, né, dos missionários. A gente vai depois falar um pouquinho mais sobre isso. Mas como é que começou esse envolvimento na Secretaria de Missões e esse trabalho mais próximo, assim, né, de acompanhamento dos missionários? Quando a gente, pastor João nos convidou para sermos pastores auxiliares dele na época, a gente sempre teve o desejo de estar mais envolvidos na área de missões, né? Mas haviam duas necessidades um pouco gritantes na igreja e o pastor João precisou colocar a gente inicialmente nisso, né? E a gente passou um bom tempo supervisionando louvor e departamento infantil. A igreja estava ainda naquele período de reforma, estava tudo muito ainda estremecido, vamos dizer assim, né, com relação a muitas áreas, né, na igreja. Precisava ainda de muitos ajustes. Uma hora eu estava numa sala, de repente tinha que mudar tudo, vamos todo mundo para outro lugar, né? E então a gente viveu um pouco essa fase, mas mesmo assim sempre envolvidos em missões no sentido assim, a gente sempre participava do JPN, a gente sempre estava disponível para o pastor Norberto com relação a missões. E então a gente passou um tempo sem estar muito envolvido nesse sentido. Mas quando houve a transição e o pastor Tiago assumiu a igreja, eu lembro que ele perguntou sobre áreas que Perilo gostaria de supervisionar, se existia algo forte no coração dele, né? Além da comunicação. E aí ele falou, missões. E ele falou, pronto, vou pôr missões para vocês supervisionarem. E para a gente foi muita alegria no coração, né? Porque realmente foi se sentir, como eu falo, um peixe dentro da água, né? Nadando naquele mar cristalino, feliz da vida. E quando a gente começou esse trabalho na secretaria, né? Eu lembro que a gente sentou com Suelen e a gente conversou e perguntou para ela o que ela vê, o que ela via que uma agência, que uma secretaria de missões, como uma secretaria de missões saudável deveria atuar na igreja. E aí ela falou muito, a gente teve um tempo muito bom, a gente anotou tudo que ela, né, o que havia no desejo no coração dela. E ela sempre falou sobre acompanhamento, sobre trazer uma cultura missionária dentro da igreja, que tudo isso é um processo de crescimento, mas ele pode acontecer, né, deve acontecer. E aí a gente começou esse trabalho na igreja, né? Primeiramente, a gente precisou conhecer os missionários, porque a gente só conhece, alguns a gente tinha uma aproximação, né? Mas outros não. E a gente precisou construir um relacionamento. E foi um dos principais pontos, primeiros
primeiros momentos que a gente achou importante, né, começar, foi isso. Foi criar essa conexão e esse relacionamento. Então, a gente pegou essa responsabilidade para nós, eu e Perilo, né, porque a gente precisava, como pastores de missionários, conhecê-los, criar um relacionamento, porque a gente sabe que nesse relacionamento de amizade, de parceria, né, de comunhão, a gente consegue identificar o coração deles e ajudar de uma forma mais eficaz. Então, a gente começou a entrar em contato com os missionários. As outras atividades da secretaria a gente deixou na mão dos líderes, Sim. mas essa parte a gente pegou um pouco como uma responsabilidade nossa. E aí a gente começou a construir esses relacionamentos, né? E uma forma de construir esses relacionamentos foi quando a gente começou mesmo a se organizar financeiramente para visitar. Sim, então a gente começou a sair para visitar. Sobre isso. E saímos para visitar os missionários, né? E porque a gente queria conhecer a realidade deles também, né? Estar em suas casas e ter tempos de comunhão presencialmente, porque até então era online. Sim. Que bom que maravilha essas ferramentas, né? Mas aí a gente começou a se organizar. Nós temos hoje na igreja sede, a maioria dos missionários estão na Europa. Então a gente começou a se organizar primeiramente pelo fato da Europa, os países estarem tão próximos, seria mais fácil facilita, né? a gente conseguir visitá-los de uma forma mais rápida, vamos dizer assim, né? Então a gente começou esse trabalho pela Europa, né, visitando os missionários lá e tendo contato com eles, e realmente tem sido muito especial, né? A gente estamos nos programando para visitar os outros também, né? Mas a gente tem percebido do Senhor inicialmente de começar por lá, mas depois com certeza a gente vai passar pelos outros lugares, com certeza, né, e visitá-los presencialmente. E o que você percebe, Stephanie? O nosso tema aqui é o papel da esposa de pastor, né? E você e o pastor Perilo fazem esse trabalho assim de uma forma uma parceria muito legal, né? Ele poderia fazer essas viagens, por exemplo, vou focar aqui nas viagens, né? Que é o que a gente está falando agora, sozinho, né? Ir lá visitar os missionários, né? Que diferença faz, na sua percepção, o fato de você estar junto com ele, tanto nesse acompanhamento, porque eu sei que vocês sempre fazem também as reuniões, né? Vocês fazem juntos essas reuniões que são online, esses encontros com os missionários, quanto as visitas no campo, né? Vocês vão sempre juntos. O que você acredita que faz diferença, o fato de você, como esposa, estar lá junto com ele? Faz, com certeza, sabe? Faz muita diferença, porque a gente sabe que a mulher, a gente consegue perceber alguns detalhes, né? Eu acho que cada um tem o seu lugar, né? Então, ele indo sozinho, eu acredito que ele não ia perceber alguns pontos necessários que eu indo junto eu consigo perceber. Sim. Ao mesmo tempo, eu indo sozinha, também não perceberia aquilo que ele percebe. Então, eu acho que a gente precisa utilizar dessa parceria que Deus mesmo fez, dessas ferramentas, e se unir para tornar mais eficaz esse trabalho, né, esse serviço. E eu percebo isso mesmo, né? Não é só, às vezes, o casal missionário, por exemplo, não é só o homem que está correndo aquela carreira, né? Mas a sua esposa também, os seus filhos também. Então, assim, eu acho que quando a esposa vai junto, a gente consegue se conectar com aquela esposa, a gente consegue ajudá-la a ir mais longe, mais profundo do que só o pastor iria, entendeu? Então, ser esposa de pastor é ouvir, né? Eu acho que um dos pontos mais importantes que eu percebo é o aconselhar, é o ouvir, é o estar disponível para estar perto. Né? Então, às vezes, uma mensagenzinha faz tanta diferença para elas. Então, Perilo, geralmente a gente faz juntos esses encontros, mas eu sempre fico responsável por criar essa conexão com a esposa, né? De mandar uma mensagem, gerar uma amizade com ela. Claro que eu vou na medida da abertura que elas vão me dando, né? Mas à medida que eu percebo uma abertura maior, eu consigo me conectar mais. E aí, eu sempre procuro mandar mensagem. Eu gosto muito de olhar os Instagrams para saber o que elas gostam, como é que está funcionando a vida, né? Que legal. E esse contato com os filhos é muito importante, né? Porque a gente percebe que o missionário, quando ele vai com a sua família, eu acho que um dos maiores
Quando só vai o casal, você pensa assim, nossa, a gente tá aqui, então vamos avançar como a gente, tipo, a gente topa tudo, né? Mas quando a gente vai com filhos, eu acredito que um dos maiores, vamos dizer assim, temores, né, é a adaptação dos filhos. Sim. É como aquele filho vai receber aquilo, né? Então, assim, a gente percebe que é muito importante que a esposa do pastor esteja junto para ela justamente construir essa segurança, até mesmo com relação à maternidade no campo missionário, né? Entender algumas áreas que às vezes o pastor sozinho não entenderia, mas a esposa vai ter essa sensibilidade de entender, sim, de ajudar nesse sentido, né, de trazer segurança ao coração dela com relação aos filhos, à família em si, né, a importância dela como missionária e esposa de pastor naquela missão, ali também, né, no campo missionário, que ela precisa cuidar da sua família, né, que ela precisa priorizar a sua família. Não adianta nada ganhar todos aqueles nativos, né, e ter seus filhos com o coração distante. Então eu sempre falo para elas, cuida do teu casamento, cuida dos teus filhos, pastoreia o coração deles primeiramente. Faz bem lá fora, mas também construa uma base bem sólida dentro da sua casa, porque essa base firme vai te ajudar a alcançar muito mais pessoas, vocês estando juntos, firmes, com o coração alinhado, né? Então, acho que a esposa do pastor tem esse papel, sabe? De trazer uma visão de família, de lar, de se cuidar, esses detalhes que fazem toda a diferença na obra. Sim, sim. Né? Na obra missionária, na obra como um todo, mas como a gente está falando aqui da obra missionária, na obra missionária, né? Então faz muita diferença mesmo. A gente gravou recentemente, né, um outro podcast falando sobre o papel da igreja, né, no contexto de missões. E aí uma das coisas que a gente conversou, eu acredito que você já vai ter visto, porque ele vai sair antes desse, é essa diferença, né, do pastor da igreja que envia e o pastor que vai receber o missionário no campo. Então, o pastor que recebe o missionário no campo, o missionário vai se submeter a ele, né? A gente até orienta muito como agência, né? A gente orienta os missionários nesse sentido, de se submeter à liderança, de se envolver no serviço da igreja local. E o pastor da igreja enviadora, eu até usei vocês aqui na nossa conversa, né, como exemplo. É aquele pastor mesmo que conheceu aquela pessoa, né, levantou, e que vai ter esse olhar mais do cuidado para a pessoa, né, para as questões pessoais, aquele conselho, né. E aí, como é que você avalia, Stephanie, quando vocês estão, por exemplo, né, fazendo uma viagem, visitando, ou mesmo conversando online, né, conversando numa chamada de vídeo, essa questão do olhar para a pessoa, né, do missionário, e não só, entre aspas, né, para o trabalho, né, que também é importante, claro, a gente sabe, né, orientar sobre um projeto, sobre as coisas que ele está desenvolvendo no campo, mas eu percebo que no cuidado, né, que é a nossa temática aqui, tem esse olhar pro missionário, assim, né, o João, né, a pessoa dele, né, e aí como é que você percebe isso como igreja, como representante, digamos, né, da igreja enviadora? Como é que vocês vão construindo essa relação com eles? Eu acredito que é aquela questão, né? Tem até um livro chamado Cuidado Missionário. Ele é grossinho. Eu lembro que eu li um tempo quando eu trabalhava na agência, né? E eu lembro que uma frase pulsou, assim, pulou para os meus olhos, né? Ficou em relevância. Que é, o missionário, quando ele é enviado, ele continua sendo ovelha. Sim. Ele não deixa de ser ovelha. Ele continua sendo uma ovelha. Ele só está geograficamente em um lugar diferente. Né? Então, aquele pastoreio que começou ali na igreja, onde ele cresceu espiritualmente, onde ele começou a se desenvolver no chamado, é só uma extensão quando ele vai para fora. Então, aquele cuidado, ele começou ali, mas ele precisa permanecer sendo cuidado, porque todos nós precisamos de cuidados. Né? Então, eu acredito que quando a gente está bem, como pessoa, a gente consegue fazer a obra de Deus bem feita, com excelência, porque nós estamos bem. Então, a gente sempre vê a importância desse cuidado da igreja enviadora nesse sentido, de torná-lo, deles terem um ombro amigo, um olhar onde alguém vai poder te
te observar como pessoa, te ver como pessoa, não vai te julgar, né? Então, às vezes, quando você vai para o campo missionário, até os amigos, você está começando a construir tudo do zero. Às vezes, você não tem uma pessoa para abrir o seu coração, para chorar sem ser julgado, no sentido julgado que eu falo, é no sentido de dizer, nossa, o pastor estava muito sentimental hoje, aquele missionário, aquela família parece que está muito sensível, né? Porque as pessoas começam a ter um outro olhar quando você está ali na obra. Mas você ter uma igreja, ter um pastor, uma esposa de pastor, que você pode fazer uma chamada em vídeo e dizer, hoje eu tô assim, e você chora, e você põe pra fora, e você recebe conselhos que é como uma vitamina na veia, aquilo te traz um novo fôlego, né? E o que é que nós temos percebido por onde a gente anda? Os pastores, né, os missionários, pastores, vamos dizer assim, né, que eles têm um acesso ao seu pastor enviador, ele continua tendo aquele cuidado, ele continua tendo aquele ombro amigo, ele continua tendo aqueles conselhos pessoais, vamos dizer assim, ele consegue se desenvolver melhor naquela obra. Sim. Sabe? Porque emocionalmente ele está mais fortalecido. Espiritualmente também, porque quantas vezes em uma chamada de vídeo a gente precisa dizer, olha, ok, nós te ouvimos, mas espera, a gente precisa ministrar ao teu coração uma palavra. Então, muitas vezes a gente pega a Bíblia e a gente vai ministrar uma palavra, trazer um alimento espiritual, porque a gente percebe que ele estava precisando de um alimento, né? Tá sempre ali se doando, dando, né, do seu melhor, se doando. Então, muitas vezes eles precisam receber. E eu sei que eles recebem assistindo os cultos, né? Ouvindo aulas da nossa Alumni, que é maravilhosa, eu amo a Alumni. Eu sei, a gente estimula eles a utilizarem essas ferramentas. Mas, às vezes, o que eles precisam? Um olho no olho e receber uma palavra direta do seu pastor. Algo mais específico. Algo mais específico, né? Então, a gente percebe que quando o missionário, ele se desliga dessa igreja enviadora e ele não consegue mais ter esse vínculo com o pastor enviador, ele meio que se perde um pouco na obra emocionalmente, ele fica mais fragilizado, entendeu? Porque daqui que ele construa novas conexões que tragam uma confiança ao seu coração, possa ser que já seja tarde demais, ele já se perdeu muito emocionalmente, ele já se desgastou demais. Isso se desgasta um casamento, se desgasta o relacionamento familiar, e isso começa a se tornar uma bola de neve. E eles começam o que eu percebo, isso começa a respingar na igreja, naquilo que ele está fazendo. Sim, porque não tem como separar, né? Não tem como separar. O que nós fazemos, o nosso comportamento é uma extensão de como a gente está se sentindo, né? É verdade, Carol. Então, isso que você está falando faz muito sentido. No nosso trabalho na agência, eu particularmente que trabalho com acompanhamento missionário, né? E é por isso que a gente incentiva tanto essa manutenção do vínculo com a igreja enviadora, porque a gente entende também que, às vezes, nos desafios do campo, no trabalho, e aí a pessoa fica tão imersa naquela cultura que ela vai, né? Às vezes, questões de fuso horário, enfim, né? De agendas. O próprio pastor da igreja enviadora também, às vezes, está tão envolvido com as questões da igreja local, que não tem tanto essa disponibilidade de estar falando com o missionário, né? Mas a gente tem trabalhado porque a gente percebe realmente, na prática, a diferença. Como exatamente o que você está falando. Aqueles missionários que permanecem conectados, tanto com a igreja de uma forma geral, no sentido de, né, manter parcerias, um vínculo, né? de parceria, né, não só a parceria financeira, que é importante também, né, mas a parceria de oração, de mandar notícia, de amizade, e a parceria com o pastor, no sentido de ter no pastor e na esposa do pastor, né, esse lugar de refrigério, de conselho. É nítido a diferença que isso faz para a vida deles, né? Isso. Obviamente, pessoalmente, e para o trabalho que eles estão desenvolvendo no campo. Faz muita diferença, né? Ele saber assim, na hora que eu precisar contar, eu sei a quem eu tenho a quem recorrer. Eu acho que todo missionário ele precisa saber que ele tem a quem recorrer. Eu vou ter um conselho, eu vou ter um direcionamento.
né? Eu tenho, além da palavra, além, claro, do Espírito Santo, o próprio Deus colocou no meu caminho conexões que eu sei que eu posso contar, né? Sim. Então, acho que ele precisa ter isso. E, assim, o missionário que não tem, como eu falei, ele começa a respingar, porque tudo começa de dentro para fora. Sim. Né? Eu sei, a gente sabe que o missionário ele vai precisar construir outras amizades, se submeter, sim, né, a sim. outras lideranças. E eu acho que é até legal a gente trazer um ponto de equilíbrio aqui, né? Isso. Porque o fato da gente estar aqui conversando, incentivando essa conexão com a Igreja Enviadora, não quer dizer que não haja uma necessidade de uma conexão, de uma construção de vínculo com a igreja que o missionário está no campo, né? Pelo contrário, a gente também incentiva, se conecta com o pastor que está te recebendo, com a família pastoral que está te recebendo, né? Uma coisa não tem nada, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, é outra coisa, né? Mas assim, de fato, é importante, porque a igreja que enviou, provavelmente assim, ela conhece mais aquele missionário, já criou um vínculo, né? Então, o caminho ele cresceu esse, ali naquele caminho. Então, muitas vezes, é algo que o Perillo sempre fala, né? Quando ele conversa assim com pastores e tal, ele sempre diz, você está recebendo. Então, essa amizade, essa parceria vai começar a ser construída agora. Mas para o pastor que enviou, que viu aquela família missionária crescer, que investiu inicialmente, que conhece os carrapichos que ele mesmo teve que tirar, que alinhou ele para estar aqui, possa ser que inicialmente aquele pastor, aquele missionário recorra muito mais àquele pastor nos conselhos. Por quê? Porque existe uma ligação, às vezes até uma paternidade. Sim, né? sim. Então, o que eu acho? Eu acho que deve haver uma unidade naquele pastor, na igreja enviadora e na igreja que está recebendo. Né? Às vezes até os pastores se comunicarem, o pastor que está enviando entrar em contato com aquele pastor, olha, e trazer aquele respaldo, quem são, né? A gente falou justamente sobre isso no podcast no outro, né? Que eu já mencionei aqui, sobre essa importância da conexão entre os pastores. Entre os pastores. Né? A gente, assim, nem todos os casos a gente consegue, mas os que a gente consegue que isso aconteça é muito significativo, demais. É muito proveitoso. É muito. É muito bom. É muito bom. Às vezes até nasce uma amizade entre aqueles pastores, né? E Perillo sempre busca tentar fazer isso, né? Quando ele envia um missionário, você vai, estou congregando em tal igreja, e a gente busca ter essa amizade com aquele pastor, né? Que está recebendo. É aquilo que eu falo, né? É uma via de mão dupla, relacionamento. Então, se a gente percebe uma abertura maior, a gente vai conseguir ajudar mais. Mas também a gente percebe que ainda tem que construir mais devagar, a gente vai devagar, vai dançando conforme o ritmo daquele relacionamento. Né? Mas é importante ter. Né? E também que o missionário saia com a consciência, eu estou indo para uma nova realidade. Eu não posso ficar comparando, é algo que a gente sempre fala para eles. Não fica comparando liderança. As pessoas funcionam, lideram diferente, nós temos uma mesma visão, mas os pastores, os líderes têm suas personalidades diferentes, sua forma de lidar diferente. Então, você só precisa encarar aquilo, mergulhar naquela nova realidade e aceitar ela. E não ficar comparando, porque na igreja que eu era assim. Não, a comparação ela é muito danosa para qualquer relacionamento. Então, a gente sempre aconselha os missionários a não ficar nessa comparação. A gente sabe que inicialmente pode ser que seja um pouco desafiador não comparar algumas coisas. Ok. Até mesmo questão de país você compara. Nossa, olha lá, era assim. Né? Mas a gente sempre fala, cuidado para isso não extrapolar o tempo que deveria. Porque isso pode se tornar danoso para o teu coração. Isso pode trazer insatisfações ao teu coração. Isso pode te começar a olhar para aquele sonho e achar que aquilo ali está se tornando um pesadelo. Né? E aí isso é muito danoso. Então a gente tem cuidado com os missionários para que eles possam, sempre nas nossas conversas, a gente sempre pincela muito sobre esses pontos, sabe? Para ir cuidando do coração deles nesse sentido. Muito bom. Eita, quanta coisa boa, gente. E, Stephanie, a gente está tratando aqui dessa temática do papel das esposas de pastor, né? E aí eu fiquei pensando e queria te perguntar o seguinte. A gente percebe
que tem, assim, tem áreas dentro de missões, né? Até a divisão que a gente tem na agência, né? Nós temos a área de cuidado missionário e temos a área das secretarias de missões, que é, de fato, para conectar a visão do ministério com a igreja local. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, né? Do seu coração, o que você acredita que a esposa de pastor, e pensando na nossa realidade, Ministério Verbo da Vida, nós temos igrejas grandes, como a igreja sede, né? Mas temos igrejas médias, igrejas pequenas, né? Sim. Igrejas que ainda estão estruturando a visão missionária, mas pensando tanto na parte do cuidado missionário, como naquilo que a gente também chama da educação missionária, que é ensinar a igreja, né? Sobre o que é missões. O que você acredita que seja o papel da esposa de pastor, seja a esposa do pastor presidente, né? Ou mesmo a esposa de um pastor auxiliar, né? Como é o seu caso hoje na igreja sede, né? De que maneira, por conta do papel que essa mulher de Deus ocupa, né? Ela pode contribuir para a visão missionária na sua igreja local? Muito bom. Até eu ia falar isso e eu esqueci, né? E até esqueci agora também. muitas coisas orbulhando aqui. Depois vai voltar. Mas já vai voltar. Mas então, falando sobre o papel da esposa de pastor, né, nessa educação, mas também no cuidado. Eu já falei um pouco sobre a questão do cuidado, né, missionário. Sim. Mas falando sobre essa educação, ela é crucial, né? Eu sei que eu hoje vivo numa realidade, assim, de auxiliar, né? E dentro desse pastoreio missionário, não posso falar muito sobre a questão da esposa de pastor presidente, né? Mas, assim, eu acredito que se o pastor presidente, ele tem tantas demandas e ele não consegue lidar com essa área, era isso que eu ia falar. Ele precisa delegar. Voltou, que bom, porque eu acho muito importante. Né? Ele precisa delegar essa área, porque ela é uma área muito importante, é um pilar muito importante dentro da igreja local. Então, foi isso que aconteceu lá hoje na igreja sede, né? O pastor Tiago, ele delegou. E ele delegou de verdade. Ele tem todo um cuidado, mas ele deixa a gente bem livre para fazer aquilo que a gente precisa fazer. Sim, isso é muito importante. Né? Então, assim, eu acho que o pastor presidente, mas é porque eu não consigo, eu já ouvi isso. Eu não consigo, eu tenho muitas demandas e às vezes eu acabo esquecendo, mas você tem como delegar. Você tem como orar ao Senhor e buscar de Deus uma pessoa que pode cuidar dos seus missionários, cuidar dessa área missionária na igreja, né? Pronto, era isso que eu tinha que falar. Mas a esposa de pastor, nessa educação missionária, ela é totalmente imprescindível. Mas para isso ela precisa estar ligada com a secretaria. É porque é a secretaria de missões que vai trazer essa educação missionária dentro da igreja. Então eu acredito que a esposa de pastor, ela precisa também estar junto dos líderes de secretaria. Possa ser que ela não consiga estar tão próximo de todos que fazem parte da secretaria, mas dos líderes ela precisa. Porque ela estando perto dos líderes, ela vai conseguir colocar a visão missionária, né? Aquela explosão que ocorre dentro do coração dela com relação a missões para os líderes. E isso ele vai conseguir repassar para os seus liderados. Dos liderados, a igreja vai começar a ter uma educação missionária, né? Algo que, quando a gente conversou naquela época que eu falei com vocês sobre com Suelen, né, e Perilo, algo que ela falou, ela disse assim, eu acho interessante. Todo departamento da igreja tem um representante de missões. Né? E a gente começou a colocar isso em prática. Onde, por exemplo, dentro do diaconato, quem vai ser esse representante? Às vezes o próprio líder do diaconato pode perceber pessoas que oram por missões, que têm esse coração bem desejoso de fazer a obra missionária avançar, buscar dentro da sua área. Né, dentro daquele seu departamento. E aquela pessoa se tornar representante como? Não, ela vai ficar responsável por trazer em uma reunião informações sobre os missionários. Quando houver um momento de oração, ele vai estar sempre ligado. Vamos orar pelos missionários. E vai levantar um momento de oração sobre isso, né? Muito bom. Então, cada igreja, e isso quem faz a esposa de pastor junto com a influência que ela tem, ela pode estar junto ali com os líderes de secretaria, né, ajudando eles a trazer essa visão para a igreja, né? A gente sabe que é uma cadeia, é um efeito dominó, né, que começa na liderança e isso vai sendo em tudo, né? Vai sendo repassado para os liderados e para
os membros da igreja, né? Então, existem muitas estratégias que a própria esposa de pastor pode buscar no Senhor e trazer para a secretaria, né? Hoje, Ítalo e Jéssica, eles são os nossos líderes de secretaria. Então, a gente criou um grupo, por exemplo, no Telegram, só nós 4, onde a gente troca ideias, onde a gente busca saber como eles estão, traz esse cuidado com relação à vida deles também, mas também a gente conversa muito sobre a obra missionária, sobre os missionários, né, sobre ideias. Às vezes eles colocam as ideias lá e a gente acha que tá legal, outras coisas a gente diz, não, vamos deixar um pouquinho mais para frente. Mas esse relacionamento é importante. Né? Então a esposa de pastor, ela precisa estar junto nisso. Ela precisa estar em tudo. Mas eu acho que alguns pontos cruciais, como relacionamento com os líderes, né, esse cuidado com as pessoas, esses detalhes do cuidado é com ela. Sim. Né? O aconselhar, o olhar no olho, o ouvir. Então, eu acho que é importante fazer esse cuidado, ter esse cuidado missionário com os que estão fora, mas também com os que estão na secretaria. Dentro da nossa secretaria, existem missionários que estão em preparação. Sim. Né? E aí, esses missionários que estão em preparação, eu sei que a gente orienta muito Ítalo e Jéssica sobre como lidar com eles, mas vai chegar um ponto que a gente sabe que nós vamos precisar começar a criar um relacionamento maior com eles, para que quando eles forem, a gente mantenha esse vínculo. Né? Então, geralmente a gente funciona dessa forma. Você falou aí uma palavra que eu acredito que é uma palavra-chave, né? Que é a influência. E a esposa do pastor, né? Ela é uma figura de muita influência na igreja. Então, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando assim, né? Se de fato, porque às vezes a gente está falando de uma realidade hoje, eu acho que a gente já deve estar chegando às 600 igrejas, né? Eu não tenho o número exato. Jesus. Mas assim, a última vez que eu perguntei era 540. Então, tô vendo o caminho, né? Então, a gente está falando de uma realidade heterogênea, como eu já apontei aqui, distinta, né? Mas assim, e aí dentro dessa realidade, a gente tem inclusive esposas de pastor que não estão muito familiarizadas ainda com as questões de missões, né? Sim. Mas à medida que elas começam a ter interesse, né, de aprender sobre isso. E aí, quando a gente está aprendendo sobre um assunto, né, descobrindo algo novo, é muito comum que a gente comece a falar sobre isso, né? Isso, verdade. Nossa, eu li um artigo, eu vi um vídeo, eu vi uma ministração, né? Isso começa a fazer parte das nossas conversas. E aí, como a esposa é uma figura de influência, às vezes é numa conversa com uma irmã da igreja, com uma liderada, e ela vai trazer um conteúdo missionário, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar para as esposas de pastores que estão nos assistindo, né? Que você também não precisa, não precisa ser uma coisa assim, mirabolante, né? Como você já apontou aqui tantas coisas legais pra gente. Começa no simples, no relacionamento, no querer saber mais sobre missões, entender. E aí, né, junto com o marido, às vezes é ela que vai trazer. Isso. Né? Oh, meu amor, meu bem, você viu sobre isso? Você assistiu o podcast Fala Missionário, né? Então, assim, dentro da casa dela, começar a despertar, às vezes até despertar os filhos, né? Para missões. Então, eu acho que ser essa influência, né? Tanto ali no contexto da própria família e levar isso para a igreja, né? Eu acho que é um caminho para a gente poder avançar com a visão de missões. Eu penso que as esposas de pastores, elas são uma ferramenta missionária fundamental. Fundamental, demais. Demais mesmo, né? Eu acho que, às vezes, a gente escuta assim, não, mas a minha igreja é muito pequena para iniciar missões, né? Essa é uma coisa muito recorrente que a gente ouve. Mas, nossa, se a gente começa quando ela é pequena, a gente já começa a fundamentar isso. Sim. Como ela vai crescer com essa visão enraigada, né? Porque a gente não tem que incluir a visão missionária quando a igreja estiver grande. Vai ser muito mais desafiador incluir uma educação missionária no coração das pessoas do que quando a gente começa quando ela é pequena, quando ela ainda é menor, porque aquela igreja vai crescer, né? E como é que eu faço isso? Faz um culto de missões a cada 2 meses, né? Ou não sei, às vezes até menos, um semestral, um primeiro semestre, no segundo, para ir trazendo isso. Ora, nos cultos de oração sempre levanta, mas eu não tenho missionários, mas o nosso ministério tem missionários. Então busca no portal, entre em contato com a agência, né? Adota um missionário para a sua igreja. Sim.
A mesmo pequenininha, mesmo pequena ainda, adota, ora por ele, no culto de missões, pede um vídeo daquele missionário. Porque às vezes as pessoas pensam também, né? Você trouxe muito legal essa estratégia de adotar um missionário. Aí as pessoas às vezes têm uma certa resistência porque pensam na questão financeira. Minha igreja é muito pequena, não vou poder mandar oferta. Mas assim, não é só sobre mandar oferta, né? É se envolver, mandar uma mensagem. É aquele missionário saber que lá numa cidade no interior do Brasil tem uma igreja que se importa com ele, Carol, né? Que tá pensando nele. Teve uma missionária que a gente conversando com ela, né? E aí ela disse assim pra mim, ela disse: Stephanie, muitas vezes as pessoas pensam que o missionário, que fazer missões, ou tipo, que a igreja está envolvida em missões, seria só financeiramente, como você está falando. E às vezes elas se recuam porque elas pensam: nossa, a nossa igreja não tem condição de enviar essa oferta. Quando transformar lá a moeda, não vai dar quase nada. Né? Mas ela falou: muitas vezes o dinheiro eu tenho. E às vezes o que eu mais preciso é o favor de Deus em uma situação. Então o que eu mais preciso muitas vezes é de oração. Eu preciso de oração para o dinheiro chegar. Eu preciso de oração para o favor de Deus. Eu preciso de oração para as portas abertas. Então às vezes você pode pensar assim: o dinheiro é importante? Ele é muito importante. Ele é necessário. A gente precisa fazer missões contribuindo com os nossos missionários. Eu não estou indo com os meus pés, mas eu vou com o meu dinheiro, né? Isso é muito importante. É indo juntos, né? Não é uma hierarquia aqui do que é mais importante. Ele precisa dos três. Ele precisa das três formas de envio e de permanência nisso. Mas o que eu estou querendo trazer nessa situação é que muitas vezes a gente coloca os próprios limites em nós mesmos para ser uma bênção para a obra missionária. Então, muitas vezes aquela igreja vai começar orando. Mas porque ela está orando e ela está lançando sementes sobre a obra missionária, vai começar a desenvolver dentro das pessoas o desejo de começar a orar mais, mas também de contribuir de outra forma. Exatamente. Porque as necessidades daqueles missionários vão chegando aos ouvidos daquelas pessoas. E aquilo ali está tão forte dentro dela: eu faço parte disso, eu quero contribuir mais. E elas vão começar a tornar aquilo algo tão importante em seu coração, que elas vão contribuir para que aquilo permaneça longe, né? Então às vezes começa com a oração e ali Deus mesmo vai tratando nos corações e trazendo firmeza nos corações com relação a isso, entendeu? A esse desejo que há no coração dele, das nações seriam alcançadas, né? Das pessoas seriam alcançadas. E para isso eu preciso ser um braço estendido de alívio, de contribuição financeira, de oração, de parceria ao missionário para que ele faça bem aquele trabalho bem feito. Porque ele fazendo lá, eu que estou segurando as cordas, eu também estou fazendo esse trabalho, né? Então, eu creio, Carol, que tem coisas que a gente só vai saber a dimensão disso quando a gente chegar no céu. Né? Às vezes a gente não tem muita noção, não. Mas quando a gente chegar no céu, aquelas povos de todas as línguas e nações, né? E não se surpreenda de alguém de uma outra nação que você nem imagina vir te dar um abraço e dizer muito obrigado. Né? O simples que você fez por mim em missões, olha o que alcançou, né? Então a gente não pode subestimar essas coisas, entendeu? Porque é muito simples. Não, uma simples mensagem para um missionário faz muita diferença no coração deles. Eu lembro de uma missionária que quando a gente começou a criar um relacionamento, né? Naquela fase que eu te falei, que a gente primeiramente começamos entendendo a importância de criar esses relacionamentos quando a gente entrou na secretaria. E eu mandei uma mensagem de parabéns para ela. E eu mandei um áudio. E veio algumas coisas no meu coração para falar para ela naquele dia. E quando ela mandou a resposta para mim, ela falou: nossa, eu precisei parar um pouquinho, chorar um pouquinho, me restabelecer para poder te retornar essa mensagem. E ela falou: você não tem noção do que a sua mensagem causou. O impacto que ela trouxe no meu dia do meu aniversário. Né? Então, às vezes, uma mensagem de parabéns, uma mensagem de parabéns. Simples, né? Um oi, tudo bem, um bom dia, um louvor que às vezes vem ao seu coração, você lembra e você manda, que você tem um dia abençoado. Gente, para eles, chega assim, como um abraço. Nossa, lembrou de mim. Eu não estou esquecido. Eu sou importante, né? Existe alguém que está lembrando de mim, né? Então isso é muito importante, sabe? Começa muitas vezes no simples mesmo. O simples, ele faz muita diferença na vida da gente, né? Então, eu lembro da Tânia, né? Tânia Potter.
Fique simples. Fique simples. Eu Vamos amo seguir isso. o Fique conselho dela. simples e pronto. Vai dar tudo certo. Isso Né? mesmo. Vai trazer um impacto grandioso nos corações. E eu acho que isso é uma crença, né? Que a gente precisa trabalhar mesmo para mudar no nosso meio, porque as pessoas ainda pensam que para se envolver com missões, para ter uma secretaria de missões, é algo assim, né? Ai, mas é muito complicado. Ai, eu vou ter que levantar uma equipe. Ai, acho que não dá, vamos adiar. E assim, é simples, né? É muito simples. É começar a espalhar mesmo, a falar de missões, a ouvir sobre missões, a orar por missionários, a mandar uma mensagem. Isso. E o próprio Espírito Santo de Deus vai movendo, levantando pessoas. Daqui a pouco vai se despertar uma pessoa que, né, às vezes já tem realmente o coração mais inclinado para aquela, né, para isso. Então, a questão é começar, né? Eu acredito mesmo que as esposas de pastor, elas têm um papel fundamental nisso, né? E que o nosso desejo é que esse bate-papo aqui inspire mesmo, as mulheres, né? eu pensando um pouco sobre isso, às vezes, por exemplo, uma esposa de pastor, ela pode começar a se envolver mais, né, nas viagens missionárias da igreja. Sim. É uma viagem para uma cidade vizinha nossa. Amém, mas vai. Porque aquilo ali vai atiçando mesmo dentro de você a visão missionária, né? E quando as pessoas veem que ela está ali, uau, ela é uma influência. Sim. Né? Hoje nós temos a internet. Começa a postar algo sobre as nações. Né? Às vezes, numa oportunidade que ela tiver, ministra num culto de missões. Mas eu nunca ministrei. Mas a partir do momento que você começa a estudar sobre aquilo que você vai ministrar, aquilo ali vai trazendo vida ao teu coração, né? E vai te estimulando a viver aquilo ali. Então, são pontos que às vezes a gente mesmo, nós mesmas, precisamos colocar o pé na água. Sim. A gente precisa começar, como esposa de pastor, como você falou, a buscar formas de trazer aquilo ali para aquecer o nosso coração. Né? Informações, conhecimento, estudar sobre isso, ler um livro. Sim. Procura um livro, começa a ler. Manda mensagem para um missionário. Às vezes até viajar, começar a se organizar. Se organizou financeiramente para férias, ok, que bênção. Mas se aquele lugar das férias que você vai, que você decidiu ir, procura saber, às vezes é um país e você procura saber, nossa, aqui tem Igreja Verbo da Vida, tem algum missionário? Sim. Eu vou até lá. E ali, você não precisa ministrar, não. Marca um cafezinho com o casal missionário daquela obra, com aquela família. Abençoa aquela família, paga uma refeição para eles. Você já está fazendo a obra missionária, né? Então, só em você sentar e conversar e olhar no olho, aquilo já te estimula para a obra missionária. Você continuar sendo extensão de cuidado para os missionários, né? Então, é algo que depois que a gente assumiu essa supervisão, eu fiquei pensando sobre muitas coisas, né? E eu comecei a pensar, eu digo, gente, quando a gente fez a nossa primeira viagem, aquela para o Chile e para a Argentina, nós não fomos enviados pela igreja, nós não fomos enviados pelo ministério, né? A gente se organizou financeiramente nas nossas finanças pessoais e a gente se doou. A gente deu aquela semente financeira, mas também uma semente de nós mesmos para ir. Então, às vezes, nós temos estimulado, sabe, Carol, pessoas. Às vezes as pessoas pensam, mas missões é só para... Eu não tenho um chamado para ir para um país e morar lá. Você não tem um chamado para ir morar. Mas você pode lançar uma semente indo lá, Sim. sendo uma bênção por alguns dias, né? Sendo refrigério, sendo favor de Deus, né? Sendo resposta para aquela igreja, para aquele missionário. E você retorna, mas você retorna diferente e você deixa sementes lá. É verdade. Então, às vezes, a gente precisa começar a entender que fazer missões não é só você ir e ficar estabelecido num lugar, mas você pode lançar sementes para a obra missionária, indo e voltando. Então, estimular os filhos, por exemplo, né? A gente sempre leva os nossos filhos e muitas vezes eu já ouvi pessoas dizendo, vocês são muito corajosos. Eu não vou negar. É verdade, eu olho... Precisa de coragem. Precisa de coragem. Eu e Perila, às vezes a gente olha assim, dentro do avião, os meninos adormeceram, a gente olha um pro outro e bate assim, ó.
corajosos, né? Mas tem valido a pena. Porque hoje eu vejo o quanto os meus filhos, nas orações, eles nunca esquecem, Pai, abençoa os missionários. Glória a Deus. Né? Que eles sejam abençoados nesse dia. E às vezes não são coisas que eu falo para eles, mas é algo que já começou a ser enraizado neles, né? A questão do missionário em si. Sim. Como ele é importante. É um missionário, os olhos dele já brilham. Nossa, ele é missionário em que país? E eles querem pesquisar sobre aquele país. E eles gostam de blusas de países. E quando é culto de missões, é culto de missões, mamãe, a gente tem que pegar aquela roupinha. Um dia antes, eles já estão atrás das blusas de missões, né? Com o nome do país, com blusas de jogadores, né? De um país, de um time, Sim. de um país determinado. Mas a gente percebe que se a gente inclui os nossos filhos nisso, eles já vão crescer com uma visão diferente dentro deles, sabe? Sim. Então, a esposa de pastor, ela tem muitas ferramentas em suas mãos que ela pode utilizar e se tornar uma influência dentro da igreja para que a obra missionária entre nos corações, né? A começar do dela. Amém. Né? Porque isso não fala sobre nós. Uhum. Isso não é um desejo só nosso. Isso é um desejo do coração de Deus. Então, se é importante para Deus, a gente precisa tomar como uma responsabilidade de importância para nós também. Exatamente. Né? Então, não é porque você ama missões, por isso é fácil para você. Não. É questão de cristianismo. É questão de ser cristão. É questão de desejar agradar o coração de Deus. Né? Eu quero agradar o coração de Deus. E como eu agrado? Eu agrado o coração de Deus agradando o Senhor naquilo que Ele ama, naquilo que o coração dele pulsa. Eu quero que o meu pulse também, porque eu quero estar no mesmo ritmo de Deus, né? Então, a esposa de pastor, ela tem um papel crucial, mas ela precisa começar também a dar os seus próprios passos para que ela consiga entender melhor sobre a obra missionária e trazer, e isso tornar real dentro dela, sabe? Quanto mais ela lê, quanto mais ela ora, quanto mais ela se expõe, mais isso torna real. Né? E às vezes eu posso até dizer assim, eu sei que a gente falou que o pastor presidente ele pode delegar, mas é importante também que o pastor presidente e a sua esposa, eles também coloquem isso no coração deles. Né? Não, pode ser que ele não seja aquele que vai estar em contato direto, mas ele pode começar a ler sobre isso, né? Às vezes até se colocar mesmo para ministrar sobre isso, como eu falei, ele não pode deixar isso minar dentro dele, né? Só porque ele colocou alguém. Ele pode não ser o principal naquela área, mas ele precisa nutrir, colocar vitaminas nessa e assim, plantinha. Até porque a visão tá com ele, né? Então, assim, Isso. se aquele que carrega a visão para a igreja local, né, não anuncia isso, por mais que tenham pessoas maravilhosas também contribuindo na execução, aí né? o membro da igreja fala, mas eu nunca ouvi meu pastor falando sobre isso, né? Então, realmente, assim, como é importante, e a gente entende cada contexto, né? Claro. Mas como é importante que o pastor presidente também esteja de alguma forma envolvido, né? Às vezes põe uma blusa de missões no culto de missões, se veste, né? Isso já, uau, meu pastor, no culto de missões, ele sempre, né? A esposa também. Então, assim, nós temos estimulado mesmo as pessoas a irem, a pisar o pé, a romper com as fronteiras, né? Com as barreiras. E isso traz crescimento pessoal para as pessoas, né? Então, às vezes, a gente entra em contato com um líder, conversa com alguém, e a gente fala, por que você não lança uma semente missionária? Vai visitar um missionário. Sim. Vai lá, né? Rompe com essa barreira, com essa fronteira. Isso vai te romper financeiramente, isso vai romper algo em você emocionalmente, isso vai te ajudar. Vai com sua família para lá. Né? Fica 10 dias lá, são 15 dias de férias. Ok, 10 dias de férias, 5 dias com o missionário. Mas lança sementes, né? Eles gostam de receber, os missionários gostam de receber pessoas da terra, né? Porque aquilo ali traz muito refrigério para eles, traz um novo fôlego para eles, entendeu? Eles sempre falam com a gente aqui na agência como é bom receber. É muito bom, e eles dão todo o melhor deles, né? A gente percebe a satisfação, a alegria de ter, né? Então, eu acho que é importante os pastores começarem a se desenvolver nisso, sabe? Nessa ferramenta de buscar ir. Não só pelo missionário, também por ele.
mas também para eles mesmos. Sim, sim. Entendeu? Para eles mesmos se desenvolverem nessa área. É importante mesmo. Muito bom. Gente, que bate-papo maravilhoso, mas tá acabando o nosso tempo. Passou tão rápido, né? Passou rápido. Stephanie, muito bom receber você aqui. Amém. Eu acredito mesmo assim, de coração, que aquilo que a gente, né, compartilhou aqui Amém. vai alcançar vidas, Eu vai creio. afetar vidas, igrejas, né? Amém. E a gente deseja mesmo assim, como agência, como o podcast Fala Missionário, né? Que vocês avancem nesse trabalho maravilhoso que vocês já têm Amém. feito, tanto via igreja sede, né? Como agora como supervisores. Nós amamos muito a vida de Amém. vocês, né? O pastor Pedro já esteve aqui com a gente Sim, gravando o podcast, foi. o papel do pastor, né? E agora a esposa do pastor veio gravar o papel da esposa. Eu lembro de algo, Carol, bem rapidinho, que Suênia, quando eu já estava na agência, ela sempre falava para mim, e Perilo muito envolvido na comunicação, a gente sempre amava missões, orava e tal, mas a gente ainda não estava tão inserido, né? Não tinha tanta clareza. E eu lembro que Suênia falava para mim, você vai ser pastor de missionários. E ele, opa, Suênia, o que é isso? Não sei o que. Hoje eu vejo o Perilo, ele tão envolvido, ele respira isso. A gente Ele percebe. ama isso, né? Ele não... Mas, pastor, você tem muita coisa para fazer. Você tem... Às vezes eu não quero te incomodar. Ele fala, você nunca vai me incomodar. Eu sempre vou parar um tempo para te ouvir. Eu posso ser que naquele dia que você precisa, eu diga assim, hoje eu não consigo, mas amanhã você vai ser minha prioridade. Né? Então, assim, ele respira isso. E eu desejava isso, mesmo porque eu sempre vi isso nele. Né? Esse coração para missionários, ele ama os missionários, ele ama a obra missionária, ele quer ver o Ministério Verbo da Vida pipocar em todas as nações, literalmente, né? Então eu lembro que Suene falava, ele, opa, não, Suene, mas ela estava conseguindo ver algo que nem ele mesmo via ainda. E às vezes eu conversava com ela, ela disse, você vai ver, né? E hoje os livros que Perilo lê, missões, sempre tem na cabeceira dele ali livros sobre missões. Ou seja, ele busca isso, Sim. né? Respirar isso. Então, são coisas que a gente precisa fazer. É verdade. Parte de nós também. Assistir um Fala Missionário, né? Ouvir algo sobre missões. A gente precisa se expor. Sim. Se a gente não se expõe, a gente não vai... Oportunidade, né? Dá oportunidade. Isso, trabalhando isso no nosso coração, né? Não vai cair do céu, né? O Espírito Santo começa a despertar, mas existe uma parte que é nossa, Isso, há uma parte que é nossa. Entendeu? Muito bom, Stephanie. Obrigada, Carol. E pra gente finalizar, né? A gente sempre pede para os nossos convidados trazerem mesmo assim um conselho, algo do seu coração, para as pessoas que estão nos ouvindo. E hoje, de uma forma específica, eu gostaria que você trouxesse para as esposas de pastores. Eu sei que não são só as esposas que estão nos ouvindo, né? Mas eu gostaria mesmo que você trouxesse algo do seu coração para as esposas de pastores. Amém. Então, o meu conselho, Carol, é dê espaço, né? Para que esse desejo que há no coração do Senhor, essa veia que pulsa em Deus, comece a pulsar em você também. Não somente porque você é uma esposa de pastor, mas porque você é cristã. Né? Então, você precisa dar espaço, dar passos para que isso comece a se tornar uma árvore, uma sementinha que você mesmo vai colocando adubo, vitamina, água, e isso vai crescendo em você. Então, que você comece a dar os seus passos para que a obra missionária fique viva no seu coração, por causa do poder de influência que você tem. Muitas nações serão alcançadas por aquilo que está no seu coração. Então, avance com esse desejo. Amém. Eita, glória. Amém. Stephanie, muito obrigada. Foi uma grande alegria ter você aqui. A gente vai encerrar mais um episódio do nosso podcast Fala Missionário. E se você tem interesse de saber mais sobre missões, né, de ficar por dentro mesmo do que acontece nesse universo de missões, no Ministério Verbo da Vida, a gente tem muitos podcasts. Então a gente tem aí a nossa hashtag É Melhor do que Netflix. Vai maratonar, vai assistindo todos, chama, né? Envia para as pessoas que você ama, que você acredita que vão ser abençoadas, e curte, compartilha esse vídeo, e a gente se encontra no nosso próximo episódio do Fala Missionário. Tchauzinho, gente!